Olá, boa tarde. Quem vos fala é Vitor Yuri Fernandes e nós estamos começando a nossa primeira live aqui no perfil da EBD Esperança Viva. Nosso intuito com essas lives que nós iremos fazer toda segunda-feira é trazer assuntos pertinentes e que a gente possa ter uma mobilidade muito maior e uma interação muito maior do que a gente tem no podcast. Então eu espero que a gente possa edificar a vida de vocês. Nós vamos deixar a live salva aqui, entendeu? E eu vou chamar o nosso convidado, que não é convidado, que é o nosso outro professor da EBD Esperança Viva, para a gente discutir sobre assuntos bastante pertinentes. Deixa eu adicionar ele aqui. Bom, gente, como é fazer também no estúdio, porém o estúdio está passando por um processo de melhor, vai melhorar o estúdio, graças a Deus. Então, o nosso intuito é fazer lá. Mas, por enquanto, a gente vai por aqui mesmo. E, com o passar do tempo, a gente vai melhorar a qualidade também da imagem, tudo. Esse é o nosso intuito, amém? Bom, E aí, meu amigo? E aí, Vitor, como é que você tá? Aqui estamos. Estamos bem, graças a Deus. Amém. Como eu estava dizendo, nosso intuito é trazer toda segunda-feira esse formato para o nosso Instagram, para que a gente possa edificar mais vidas, né? E ter uma programação mais constante no Isso nosso é Instagram. verdade. Certo? Então, o assunto que nós vamos falar hoje é o que, Vitor? Qual é o assunto que nós vamos falar hoje? Os 3 pilares sobre a avaliação da aprendizagem. Exatamente. Esse é um assunto bastante pertinente, porque o professor ele deve estar em constante processo de aprendizagem e em constante processo de melhora. Ele precisa evoluir. E um dos métodos que se tem para evoluir, tanto na questão didática, quanto nos conhecimentos que você tem. As coisas que tem no ao vivo. Esse tipo de coisa é usar exatamente esses 3 pilares. Então, eu acredito que você, como professor, deve ter isso vivo, ok? Então, vamos lá, Vitor. Vamos lá. Sem mais delongas, a gente vai começar nosso assunto em si. Então, vamos lá. Qual é o primeiro pilar, Vitor, que nós temos para a gente utilizar os métodos de testagem, né, no caso? De avaliação, né? De avaliação, no caso. Isso. Pois é. Primeiramente, acho que é necessário a gente falar que é urgente isso, né? De muitas pessoas, às vezes, entram na escola bíblica pensando que é bobagem, não tem uma didática. Todo mundo sabe ensinar. É só eu falar da Bíblia que o pessoal vai aceitar. E a gente sabe que isso é uma verdade que não é verdade, ou seja, é uma mentira, né? Porque não há meia-verdade. Ou é inteira ou não é. Então, é importante o tema, porque é necessário, são 3 períodos, né? Que a gente vai falar do começo, durante e após, né? Que é o final. Nesse método de avaliação que o professor da EBD ele necessita fazer na sala de aula, né? Então, o primeiro ponto que eu trouxe aqui na minha caderneta, eu botei assim, avaliação prévia, né? Que isso, como a gente está dizendo, são os 3 tempos aqui. Isso é antes de você ministrar a aula, a gente vai falar também durante, depois a gente vai falar, com certeza já falei aqui, depois, né? Ao encerrar do trimestre. Então, a primeira, que é a avaliação prévia, né? É no sentido de que antes da exposição, é até necessário, até às vezes a gente quando vai pregar, né? A gente saber quem é o público que a gente está falando, qual o público que a gente está abordando, né? Assim também no evangelismo, mas a gente está falando de EBD, né? Então, a avaliação prévia, que a gente vai discutir um pouco aqui nesse primeiro momento, é de você descobrir e você saber quem é o seu público. O que eles sabem, o que eles não sabem, que é meio que daquele que a gente falou em adequação da linguagem ao público, né? O do DNA, no caso, né? Sim, Que a gente não pode deixar de repetir novamente, né? Para que fique fixo.
dinâmica, novidade e adequar a linguagem à aula. São Isso, os três pilares do professor independente. justamente, meu amigo. E mais três pilares agora, né? Com certeza. Aqui não falta dica. O maior canal de ABD do Brasil. Do Brasil. Então, vamos para o primeiro ponto, Vitor. Qual é o primeiro ponto? No caso, agora é a avaliação prévia, né? Que nós Isso. iremos O que a gente trabalhar. está falando que é antes da exposição, você saber quem é de fato o seu público, que a gente já está conversando aqui sobre isso, porque há assuntos que, convenhamos, a gente sabe que pela cara, né, ou pela feição da pessoa que está nos escutando, se ela está entendendo, se aquilo ali ela nunca viu na vida, ou se aquilo ela está familiarizada, não é verdade? Isso é Então, verdade. cabe ao professor saber disso, ele avaliar previamente o que está sendo ensinado. Por exemplo, não adianta eu chegar numa classe, vamos lá, uma classe de jovens, né? Tem jovens que sabem de muita coisa, mas há jovens que não têm tanto conhecimento. O mundo é assim, né? Tem gente que é mais inteligente, tem gente que não é tão inteligente. Então, acontece que vai ter termos que você, como professor, sem fazer isso, essa avaliação, vai ter momentos que você vai falar, se você só jogar termos, por exemplo, técnicos, teológicos, ou termos de, não sei, por exemplo, pedagógicos, assim, vai ter gente que vai entender, mas vai ter gente que não vai entender. Aí, em vez de a sua aula estar produtiva, né, você está meio que afastando um pouco o seu público. Isso é verdade. É muito importante você ter o conhecimento prévio de para que aula você, para que turno você vai dar. E o que a gente aconselha é que você estude realmente o perfil de idade, o perfil de características que os alunos têm. Por exemplo, eu sei que os juvenis, que é a classe que a gente dá aula, eles têm uma forma diferente de interpretar algumas coisas que os jovens têm. E Com que, por sua certeza. vez, os adultos também têm as suas peculiaridades. Então, cada classe ela vai ter uma forma diferente de interpretar. E eu vou mais além, Vitor, porque a minha classe de juvenis, ela interpreta de forma diferente as coisas que eu falo às vezes do que a classe de juvenis de outro professor, de outra igreja, também Sim, interpreta. Então, cada classe ela vai ter sua peculiaridade. Claro que existem suas semelhanças, mas trabalhem em cima justamente dessa forma, porque cada turma tem a sua diferença, cada turma tem isso. o seu toque especial. Tem Então a sua você peculiaridade, né? e é justamente por isso que nós precisamos que você teste, que você avalie quais as características da sua turma. Então, por exemplo, nas três primeiras aulas, nas quatro primeiras aulas, você vai fazer esse processo de Conhecimento, né? observação. Justamente angariando esse conhecimento para que você possa entender. O fone tá segurando no ouvido, não. Para que você possa entender qual é a forma que você irá trabalhar, entendeu? Isso. Isso é muito, que é uma questão que a gente depois vai tratar no segundo ponto aqui. E é o quê? Ainda falando de avaliação prévia, ou que outros trazem, por exemplo, Marcos Tuller, ele fala que é a avaliação diagnóstica. É que de fato no primeiro momento você vai se adequar à sala, para adequar a qual linguagem você vai usar, e de fato, mesmo que no segundo ponto a gente vai tratar mais do que eu ia falar aqui, mas não vou adiantar não. Vou deixar para falar no segundo ponto mesmo. É meio que esse momento de diagnóstico mesmo, você saber quem é o pessoal, você não ir muito, por exemplo, vai que a sala já sabe perfeitamente de um tema, né? Aí acontece o quê? Você vai passar muito tempo, muito tempo, muito tempo gasto, em vez de investir mais profundo. Por quê? Porque a sala já entende do assunto, entendeu? Aí você, em vez de pensar que está ganhando tempo, explicando muito, você está de fato perdendo tempo. Assim como o outro ponto também é importante. Se a sala não tem, assim, vamos dizer, o nível não está tão alto, você explicando muito rápido, né, superficialmente, a pessoa não vai, ou quer dizer, profundamente, a pessoa não vai entender. Então melhor, né, um pouco mais superficial, dando aquela introdução,
trazendo, pegando o aluno mesmo na mão e falando, olha, é assim o começo de tudo, e foi dessa forma aqui, para depois, até chegar na última aula, que geralmente são 13 lições, ele falar pelo menos assim, rapaz, de fato esse professor ele se preocupa comigo, que é o que a gente fala também, né, da questão da ação social do professor. Exatamente. O que parte da ação social também do professor, já que tu tocou nesse assunto, a gente não está se desviando do assunto em si, mas eu acredito Completo, que né? eu acredito que a maior preocupação também do professor está na parte da introdução, que nós sempre batemos em cima que o professor ele tem que fazer uma introdução contextualizada, ele tem que fazer um link entre os assuntos que ele já deu e os assuntos que ele irá dar. Por exemplo, fazer um link com um assunto que eu dei semana passada, na lição da semana passada, no caso, e explicar de forma superficial para que os alunos que faltaram à última lição, eles possam ficar inteirados do assunto. Familiarizados, né? Exatamente, isso mostra a preocupação que o professor tem. Então, esse tipo de conhecimento prévio que você vai adquirir é uma forma de você se preocupar com o seu aluno. É a função social que o professor desempenha. Então, eu acredito que você precisa ficar bastante atento nesses pontos, porque isso é crucial para o desenvolvimento do seu trabalho. Não é da sua aula, é do seu trabalho como professor, entendeu? É toda uma questão de logística. Se você seguir esses 3 pontos, você tem grandes chances de se tornar um professor independente. Porque o nosso método, ele prega exatamente isso, que você se torne independente. E não é só um professor independente comum, é um professor que ele é completo. Então, nós buscamos que você se torne um professor independente e ao mesmo tempo completo. Com certeza. Certo? Perfeitamente, você tô engolindo as palavras aqui, você pontuou aí. Então, no mais, resumindo esse primeiro momento, né, é você conhecer o seu aluno, você saber que antes da exposição é necessário esse diagnóstico, como eu falei aqui, o Marcos Tully traz esse termo, né, diagnóstico, é assim como o médico, né? O médico, ele não vai passar, por exemplo, a não ser tem muitos médicos, infelizmente, que são assim, né? Nem olha para a cara do paciente já passa um remédio. Mas uma pessoa profissional mesmo, um médico profissional, ele que se preocupa com o seu paciente, né? Ele vai, antes de tudo, ele pergunta seu nome, pergunta o que você está sentindo, pergunta qual foi, vamos lá, a raiz desse problema que está acontecendo com você, entendeu? Então, nesse sentido, para depois passar depois do diagnóstico, ele passar a receita. Então, nesse momento aqui, nós estamos dizendo a você, professor, você, professora, que nós também estamos aqui e nós devemos fazer isso para quê? Para angariar mais e fazer que, assim como o médico, nós diagnosticarmos e falarmos a receita certa aqui para os nossos alunos. Só mudando um pouquinho de assunto, mas só para acrescentar, se você tem alguma pergunta, você vai deixando que a gente vai deixar um período certo para a gente responder todas as perguntas e todas as dúvidas de vocês. Então, faça perguntas, porque é muito importante, porque não existe crescimento sem a sua dúvida, porque o nosso objeto de estudo são vocês, professores, e nós não iremos responder as suas dúvidas se vocês não perguntarem para a gente. Então, é muito importante que você pergunte, que você tire sua dúvida, para que você possa crescer como professor. Certo, então, primeiro ponto, passa uma régua, já falamos sobre isso, você tem a necessidade de que você faça um diagnóstico prévio, como diz Tuller, né? Uhum. E, para deixar bem claro, a gente pegou o estudo dele sobre em si, fugiu da mente agora o nome aqui. A gente pegou por base o assunto dele, deixa o bem te ver e tá cantando. A gente pegou o assunto dele como base e adaptou para EBD, que é o que a gente faz. As estratégias que nós temos, sempre nós adaptamos para que você, professor de EBD, que é aluno da EBD Esperança Viva, você possa ficar por dentro das técnicas mais avançadas que existem de didática, de melhoramento de aula, de aperfeiçoamento de oratória, enfim. Então, esse foi o nosso objetivo. Então, para deixar bem claro, depois a gente pode até indicar aí o livro, se você quiser também. Como professor, é ótimo que você leia esse tipo de material.
Certo. Próximo ponto, Vitor. Qual Ah, é o segundo pilar? a gente falou primeiro do prévio, e como eu disse, são os três tempos, né? O antes de você expor a aula, o durante, que é o que a gente vai falar agora, né? E depois a gente vai falar pro final. Deixar não é o melhor pro final, né? Porque as três dicas são as melhores dicas. Então, o segundo que eu trouxe aqui é a avaliação preocupado com a formação, né? A formação do aluno. E esse, assim, a gente está falando do aluno, mas é voltado para você, professor, para você estar interessado em fazer isso na sua aula. A gente não está falando para alunos de professores, a gente está falando para os professores fazer isso com os alunos. Então, a avaliação formativa é que ela subdivide, né, em três pontos. Que primeiro é de fato, a formação, você está preocupado, né, com a formação do seu aluno, professor, acontece o quê? É necessário você ter um feedback. Assim como, por exemplo, eu vou, por exemplo, não, o melhor exemplo é esse mesmo. Eu vou falar alguma coisa, né, depois que eu fiz um diagnóstico, depois que como você falou aí, nas três primeiras aulas, para estar mais familiarizado, né, com o público, acontece que depois disso já dá para ter um feedback nessas três aulas do que eu posso entrar mais profundamente, né, no assunto, depois o que eu não posso falar, né, ou se, por exemplo, tem certas turmas que algumas coisas, tudo, por exemplo, se eu for falar de depressão, tem gente que interpreta, por mais que seja jovem ou adulto, interpreta que é demônio. Tem outros que vão interpretar, até grandes teólogos mesmo, vão interpretar que é pecado, entendeu? Então, se muitos, assim, a gente sabe, né? Muitas pessoas pensam de diversas maneiras, todos têm sua dúvida, né? Então, dá para, depois desse diagnóstico, você obter esse feedback, que é o feedback, assim, para o professor, em o que ele fazer e o que ele não fazer. Isso é muito mesmo que mais o ao vivo, né? Dá para ter essa noção. Certo. Então, o segundo pilar em si seria o nosso avaliar durante a aula, né, no caso. Depois Avaliar a do, formação do depois, aluno. isso, depois do processo avaliativo o primeiro processo avaliativo que você irá fazer é para você identificar qual vai ser a linguagem que você utilizará, O prévio. o prévio. Depois, você irá utilizar esse segundo método de avaliação para você identificar o tipo de conteúdo. Isso. Então, primeiro Que é você no sentido da utiliza formação. isso, exatamente. Então, primeiro a linguagem, tipo, não o que, mas como você vai falar. Eu acho que isso é bastante pertinente. O segundo é como, né, no caso. Então, tu pode Isso. pontuar mais esse segundo ponto ainda, Sim, para a gente assim, partir para o no terceiro. sentido, como eu disse, ele se subdivide em três. Que o primeiro é o feedback para o professor, né? O que o professor, como você falou perfeitamente, o como, né? O que no primeiro momento, de previamente, o que nesse segundo momento, como falar, né? Não Como entendi. falar. Então, como eu disse, subdivide em três. O primeiro é o feedback para o professor. O segundo que eu trouxe aqui é o feedback ao aluno. E por último, eu vou deixar por último aqui. Eu vou falar. A gente vai falando no Do dois, passado, no sim. passar, né? Isso. A gente vai falar do 2 agora. Depois eu falo do 3, ainda nesse ponto, que é o feedback ao aluno. Por exemplo, é necessário, como teve até um vídeo no canal que a gente falou que a gente tem que delegar funções ao aluno. Por exemplo, trazer algumas curiosidades e perguntar para ver se o aluno sabe. Isso é um método que pode ser muito produtivo para o aluno mesmo. Porque ó, eu já fiz isso e eu prestei atenção. No início, quando eu estava ministrando, né, na escola bíblica, alguns não falavam de forma alguma. E isso é normal, né? Ainda se adaptando com o professor e tal, professor novo. Aí, depois de um certo tempo, eu fiz uma pergunta e eu nunca imaginaria que a pessoa que respondeu, ela iria responder. Eu falo isso porque depois de um bom tempo, mais ou menos um ano, ela nunca foi de responder nada.
E quando eu fiz uma pergunta, ela chamou a minha atenção, no sentido não de chamar a atenção, de repreender, mas chamou a atenção, fala, professor, é assim, assim, assado? Ou seja, ela se interessou em saber, né, em procurar e se a dúvida dela, se a resposta dela estaria certa, para alguém que não falava antes nada, isso para mim foi muito gratificante. Então, esse sentido de feedback ao aluno. O aluno, ele, diante de tantas perguntas que a gente faz, por mais que ele não saiba, a gente pode ativar até um gatilho na mente dele. Poxa, toda vez o professor pergunta uma coisa para mim e eu não sei, pois na próxima aula eu vou responder, eu vou estudar mais, eu vou estudar mais a lição, eu vou estudar mais a Bíblia e eu vou responder quando ele perguntar. Então, no caso, esse é um processo que a gente vai fazer para incentivar o aluno a estudar, no caso, né? Isso. E isso é bastante importante, porque eu queria tratar sobre esse assunto, além de ser as perguntas que você faz, é uma forma de você não só testar o aluno, mas você também testar o seu método de ensino, né? Isso é uma coisa que a gente precisa fazer. Não sei nem se é o terceiro ponto, porque ele escondeu, gente, até de mim, entendeu? Escondeu até de mim o terceiro ponto aí, que ele tá trazendo uma coisa muito interessante aí. Mas o segundo ponto em si, a gente pode enquadrar na utilização de alguns métodos para você perguntar mesmo, seja alguma dinâmica, seja alguma... você pode fazer um quadro de perguntas e respostas, você pode fazer uma gincana, levar prêmios para eles, enfim. Isso vai fazer com que você tenha o feedback do aluno, de se sua aula está surgindo efeito. E o que a gente aconselha é que você não diga, ó, na próxima aula a gente vai fazer uma dinâmica. Porque se você falar isso, o aluno ele vai estudar em casa. Entendeu? O que você pode fazer é o quê? Ó, talvez nessas próximas 2 aulas possa ser que a gente traga, não sei se a gente vai, ainda vou conversar, ainda vou estudar, para que você não possa dizer, ó, é na próxima semana, porque aí o aluno vai se preparar em casa e ele não vai responder as perguntas porque ele aprendeu na sua aula, ele vai responder as perguntas porque ele estudou em casa. E não está errado ele estudar em casa, muito pelo contrário, é certo ele estudar em casa. Mas aí, então, é importante que você tenha isso em mente para que você possa se testar se o seu método de ensino ele está funcionando, se não está funcionando. Então, é importantíssimo que você faça isso. Como eu disse, o professor tem que estar em constante processo de aperfeiçoamento. Não é porque você é professor que você está na condição máxima de ensinar ali na aula que você não vai aprender. Muito pelo contrário. É Charles Spurgeon que vai dizer que a pessoa que ela cessa de aprender, ela cessa de ensinar. Ou seja, infelizmente, muitos, não são poucos não, mas são muitos, acham que já sabem de tudo, né? Ah, eu sou professor, eu não vou escutar ninguém não. Por que eu vou escutar dois meninos dando aula? Eu já sei de tudo. Eu sou o cara, eu sou a pessoa mais estudada. É por que eu vou ler livro? Mas rapaz, eu já li a Bíblia uma vez, eu já li não sei o quê. E a gente sabe que não é assim, né? É um constante processo de aprendizado. A gente aprende que ainda morre sabendo de nada, né? Ensinar é um passo que não é o primeiro passo. Você não decide ensinar. Primeiro você decide ser humilde e decidindo ser humilde, você vai aprender a aprender e depois que você aprender, que você vai ensinar. Primeiro aprenda, para depois você ensinar. Você precisa estudar em casa. O professor ele precisa ser humilde e dizer que durante a semana ele pegou na lição e estudou, porque você não sabe de tudo. E eu acho que muitos pecam é achar que sabem de tudo e na hora não conseguem dar aula porque não estudaram em casa, achando que sabia de tudo. Então é importantíssimo que você... Então é importantíssimo que você seja humilde para se aperfeiçoar. Então teste, faça perguntas e com isso você vai saber se sua aula está sendo produtiva. Se eles conseguirem responder sem precisar estudar em casa, significa que sua aula está sendo produtiva. Agora, se ninguém responder nenhuma pergunta, aí você vai ter que rever os seus conceitos e se aprofundar mais no método do professor independente. Porque se você seguir as dicas do método do professor independente, você vai ser independente. Então, você vai conseguir alcançar o ápice do aperfeiçoamento da sua didática. Então, é importantíssimo que você busque isso. Então, primeiro ponto,
é o feedback que você vai ter para você de interpretar quais são os seus alunos, identificar quem é que tem dificuldade, quem é aquele aluno que tem dificuldade de falar, qual é aquele aluno que tem dificuldade de se expressar, como é que eu posso ajudar esse aluno a melhorar essa dificuldade, como o Vitor fez com um aluno dele. E o segundo ponto é o feedback que o aluno vai ter para ele, para saber se ele está aprendendo. E isso é importantíssimo para você construir sua autoridade. Porque se o aluno ele consegue responder as perguntas, ele vai, poxa, professor, é o cara mesmo, viu? Eu nunca entendi esse assunto da Bíblia, ele foi, explicou numa lição só, e hoje eu estou aqui, faz tempo que eu ouvi, e agora eu já estou conseguindo responder a pergunta. Isso vai dar moral para você. Você vai criar autoridade, cara. Então é importantíssimo, minha irmã e meu irmão, que você faça esse segundo ponto, certo? Agora que rufem os tambores, porque depois de Não, muito calma, esconder, calma. ainda não? Parece, ainda não, calma aí. Ainda, assim, nesse segundo ponto, é meio que a gente já falou, né? Pai, esse Yuri é um homem inteligente. A gente já falou, que é o terceiro ponto que eu trouxe aqui, o terceiro ponto do segundo ponto de avaliação formativa, que é a motivação ao aluno, que você já salientou aí perfeitamente, que é, de fato, motivar ele, né, para estudar a Bíblia, a querer ser um professor. Vamos tratar outras coisas sem ser estudar. A ele a ser um crente melhor, a ele ir para a igreja, né? A ele acordar cedo, né? Porque tem gente aí que até o pastor, se eu não me engano, é o Carlos, meu Deus, esqueci o nome dele. Aquele que é engraçado. José Gomes? Não, Cláudio Duarte. Cláudio Duarte, ia falar Paulo Duarte. Cláudio Duarte, ele diz que, até num relacionamento, né, você quer conhecer a pessoa com que você vai, sei lá, se casar, ou quer um relacionamento, um namoro, vá na casa dela. Se você chegar lá 12 horas e ela estiver dormindo, aí tem que repensar, né? Aí é demais. Então, nesse sentido, você vai motivar seu aluno de diversas formas. Motivar ele a acordar cedo, porque quem acorda cedo, né? Futuramente, para ser um trabalhador, você não vai ter que acordar tarde, né? Para sustentar a família. Ou mesmo sendo mulher, você vai trabalhar, você da EBD dá para aprender isso. Porque, ó, muitos, mas muitos mesmo. D.L. Moody, é um dos maiores, foi um dos maiores evangelistas que essa terra já presenciou, aí do século XIX. Tem comentário, tem instituição, tem a igreja, tem tudo dele. Foi um grande homem. Mas adivinha onde foi que ele se converteu? Foi na escola dominical. Ele foi um grande homem de Deus porque ele aprendeu lá na escola dominical. Então, é a melhor e maior escola do mundo. Você, professor, você que deseja ser professor também, né? Você tem essa noção. O papel social do professor me motivar, né? Vamos dizer assim, motivacional, não motivacional no sentido de coach, você é o melhor, você é o cara, não há barreiras que você não possa romper. A gente não está falando isso, não. A gente está dizendo que você trazendo aqui as nossas dicas, você tem grande chance de ser o melhor professor da sua localidade, você ser um grande homem de Deus e você também, assim como Jesus disse, e de fazer discípulos. Ou seja, você fazer um grande discípulo para amanhã ele ser, ou hoje mesmo, ele ser um grande homem, uma grande mulher de Deus, incentivar os outros. Então, de fato, eu creio que a escola bíblica, você fazendo isso, né, na escola bíblica, é o melhor lugar, um dos melhores lugares, se não o melhor lugar para você incentivar. Porque, querendo ou não, na pregação da palavra, né, um culto de domingo, ou a palavra do Senhor, ela é perfeita e tal, mas ela não tem a capacidade de se comunicar mais pessoalmente com o público. Você só prega e todo mundo ouve, né? Aí que está a EBD, que você ensina e você pergunta, mas você entendeu? Por exemplo, teve uma menina que ela perguntou para mim. Ela perguntou e eu vi que a minha resposta, ela ainda não estava satisfeita. Aí eu falei, não, então o que é que tá te incomodando? Que eu percebi com tua cara aí que tu
pela tua feição, tu não tá ainda satisfeito com a resposta, não. E a gente foi falando, falando, e toda a sala incentivando, toda a sala argumentando, falando, debatendo, e ela, graças a Deus também, a dúvida dela foi sanada, e de outras pessoas também. Que às vezes a gente tem essa coisa, né? Eu não vou perguntar, eu mesmo já disse isso, eu não vou perguntar porque tenho medo que os outros vão querer saber. Não, a sua dúvida, a minha dúvida, talvez é a dúvida do colega que não teve coragem de perguntar. Então, o segundo ponto é esse, a avaliação formativa do professor, do aluno e motivacional ao aluno. Se você fizer isso, como eu disse, você tem grande chance de se tornar o melhor professor da escola dominical da sua igreja, professor independente. Tem um sonzinho atrapalhando, né? Rapaz, Então vamos continuar. Não pode parar, né? Bom, encerrando esse segundo ponto, o nosso objetivo é se tu puder desligar o teu áudio, acho que fica melhor. Aí, só quando tu falar, tu bota o microfone de novo. É os problemas do ao vivo, né, gente? É assim mesmo. Precisamos de silenciar o microfone. eu queria saber fazer isso. Ó, gente, a gente tá apanhando porque a gente não tem costume de fazer isso. Mas como eu disse, a gente vai adquirir esse costume porque toda segunda-feira vai ter live, viu? Toda segunda-feira você vai vir aqui pro canal, pra página da EVD Esperança Viva assistir a nossa live. Gente, o Paraíba tá tocando solto aí, menino. Então vamos continuar, meus irmãos. Eu acredito que tá dando para ouvir. Se não tiver dando para ouvir, vocês avisam aí nos comentários. Mas eu acredito que tá sim. Certo? Próximo passo é a questão de incentivar o aluno, né? Vamos encerrar logo esse ponto. Porque dali podem sair futuros professores, podem sair líderes, podem sair pregadores, podem sair profetas, profetisas. Então é importantíssimo que você tenha isso em mente, de incentivar o seu aluno a ser um grande e uma grande mulher de Deus. Certo? Próximo ponto agora sim, que rufem os tambores, e agora nós vamos saber o que esse homem estava respondendo aí, de a 7 chaves. Aqui eu trouxe, desses 3 pilares, o primeiro, só salientando, o primeiro é o prévio, antes da exposição da aula, o segundo é durante a aula, que é a formação do aluno, e para finalizar aqui, que é a avaliação somativa, ou seja, o que vai somar na vida do aluno durante aquela lição, né? Porque a gente sabe que são vários e vários termos, vários e vários conceitos e várias lições que acabam no trimestre. Então, são vários assuntos distintos, né? Então, diante disso tudo, nessa avaliação somativa, é o quê? No final do trimestre, você meio que falar o que que essa lição, meio que uma aplicação pessoal, né? O que que essa lição teve de a gente aprende com essa lição? Qual o aprendizado que essa lição teve para a minha vida? Porque às vezes, infelizmente, muitas pregações, muitas aulas são falando de tanto tempo. Por exemplo, eu falei aqui de D.L. Moody, né? Poucas palavras eu disse aqui. Ele foi um grande homem de Deus porque ele foi um evangelista, teve, como eu disse aqui, teve casa publicadora, teve a igreja dele, foi um evangelista, rodou o mundo todinho. Mas eu disse durante a vida dele, diante da vida dele, qual o benefício que ele trouxe. Ou seja, ele ia para a EBD e ele foi um grande homem de Deus porque ele aprendeu da palavra de Deus. Foi um ensinamento com a vida dele. Infelizmente, muitos, e não são poucos, que falam tanto do passado que esquecem de trazer para o hoje e aplicar para a vida da pessoa. Por exemplo, a gente está falando de Moisés, né? Moisés foi um grande homem, Moisés ele fez isso, com o povo ele atravessou o Mar Vermelho, ele estava ali com as 10 pragas, ele libertou o povo e tal, fez
ele viu a glória de Deus, viu Deus passando de costas, e depois ele pegou as tábuas dos 10 mandamentos, e ele morreu, e ninguém sabe onde é que ele morreu, e tem lá em Judas, vai falar o livro de Enoque, que diz que Moisés, e não sei o quê, e não sei o quê. Amém, meus irmãos. Qual foi o aprendizado que eu tive da vida de Moisés? Eu soube quem é Moisés. O teu áudio não tá para escutar. Eu tinha silenciado. Por isso que no período que a gente estava avaliando os professores, a gente anotou justamente isso. Anotei justamente isso. Você tem que pegar ganchos e ramificações que irão edificar a vida do seu aluno. Viu? Você tem que pegar ganchos que vão edificar a vida do seu aluno. Por quê? Porque algum aspecto da vida de Moisés, algum aspecto da vida de Josué, algum aspecto da vida de Jesus, pode influenciar em algum momento difícil que aquela pessoa está passando. E isso pode trazer uma lição para ela. Então é importantíssimo que você, professor, durante a sua aula, anote, anote na sua lição em casa. Eu faço isso, anota em casa quais são os conselhos que eu tenho para dar. Isso é a maior função do comentarista. Graças a Deus, o comentarista, ele faz muito isso. Ele incentiva muito o aluno a melhorar a sua vida cristã. E como nós pregamos que você não precisa ler a lição toda, leia justamente esses trechos que vão edificar a vida do aluno. Eu busco... Pode completar. Não, eu vou deixar tu concluir teu pensamento. Então, justamente encerrando, como a gente não gosta muito de ler, a gente aconselha que você não leia toda a lição, que você fale sobre a lição e não leia, porque é para o aluno ler em casa, você grifa esses pontos que tem, são os melhores pontos, e você pode ler justamente esses pontos, porque eles sim irão edificar a vida do aluno. Sim. E assim, caso você tenha mais conselhos, assim, não conselhos seus, mas conselhos que através da vida ou da pessoa que está sendo tratada, ou do assunto que está sendo tratado da lição, você fazer o quê? Você ter essa... Rapaz, eu notei isso aqui que o comentarista não viu. Porque, por exemplo, eu pegar um texto, Yuri, por exemplo, eu tiro aqui 3 pontos dele, talvez tu pegue o mesmo texto e tu tire 3 coisas distintas da minha. Ou talvez até mais. E só para te interrompendo, essa incrível capacidade da palavra de se renovar dia após dia. É a característica da palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, do próprio Deus. Isso. Ela se renova todos os dias. Se eu pegar um texto e o Espírito Santo ele me der essa capacidade de todos os dias interpretar um texto diferente. Eu me lembro de uma vez, quando eu morava em Brasília, um pastor ele fez isso. Ele disse, irmãos, a gente vai fazer a gente vai ver, eu vou mostrar para os irmãos como Deus é tão tremendo, como Deus é tão grande. E ele fez isso. Ele passou um bom tempo só em apenas um texto. E desse texto, ele tirou várias e várias pregações, várias e várias da doutrina. No caso, o nosso pastor Raposo faz isso. Ele pega de um texto só e passa meses falando sobre aquilo. Por exemplo, os frutos do Espírito, se eu não me engano, foi da última vez que ele... Meu irmão, ele passou muito tempo falando sobre isso. É a capacidade que a palavra tem de se renovar. E você deve pegar essa capacidade que a palavra tem de se renovar, orar e pedir para o Espírito Santo traduzir, você vai conseguir transformar a vida do seu aluno. Isso é uma verdade, Yuri. Eu tenho outro exemplo que o pastor, ele fez a propósito isso. Ele pregou durante, se eu não me engano, foi... Eu não vou falar o tempo porque eu posso estar enganado. Então eu vou falar muito tempo. Muito tempo só no Salmo 23. No Salmo 23. Ih, rapaz. Pode continuar, porque eu acho que teve um probleminha aqui, eu tô resolvendo. Ah, pensava que tinha caído a live. Deu certo aí? Pode continuar falando. Pode? Então tá bom. Mas tu tá aí, não tá? Escutando? Tô sim, né? Que nem na aula remota, não. Deixar só Tá certo. Então tá bom.
Sim, que eu estava falando que o pastor ele ficou muito tempo falando do Salmo 23, muito tempo mesmo. Perdão. E chegou uma vez um irmão na, na congregação dele, né, que foi convidado, se eu não me engano foi culto de jovens. E aconteceu o quê? Ele falou assim: rapaz, eu quero ver o que é que esse irmão vai pregar. Porque durante esse tempo todo aqui nessa igreja, eu estou pregando em Salmo 23, eu tenho tudo anotado de Salmo 23, eu já li todos os comentários sobre Salmo 23, eu já fiz não sei quantas mil pregações só nesse Salmo 23, eu já fui para tudo que é canto, em todas as áreas, então eu quero saber qual é a novidade que esse irmão aí vai trazer. Pois foi dito e feito. O irmão trouxe uma visão e totalmente diferente do que o pastor, de tantos comentários que ele leu, que estudou, que fez pregação, que fez esboço. E ele disse: meu irmão, aí contou a história dele. Eu já li tantas vezes, já fiz tantas pregações, e eu pensava, vou ser bem sincero para o senhor, falando para o pregador, eu nunca pensei que eu ia ter uma novidade desse capítulo bem aqui da Bíblia. E você, hoje, essa noite, trouxe para mim. Isso é que a Bíblia fala, que a gente está falando, né? Se renova a cada manhã. E isso que, como a gente pode estar falando, nessa questão de somar, os aprendizados que a Bíblia tem são infinitos. A palavra do Senhor é infindável, né? Ela não acaba, é uma fonte inesgotável. Então, sempre tem conselhos, e você, como professor, deve, através também, se você não tem essa, essa peculiaridade de olhar no texto e talvez enxergar, né? Não é talvez a sua homilética não está tão boa, mas peça para o Espírito Santo, que é o melhor intérprete, o melhor exegeta que vai existir, né? Que está aqui justamente para isso, para nos consolar. Então, meus irmãos, nós terminamos os 3 pontos. Então, o primeiro ponto, Vitor, falando acerca de quê? A avaliação prévia. Segundo ponto, avaliação formativa. Ou seja, durante o processo de não chamaria ensinamento, né? Mas durante a sua aula. Isso é o que você vai fazer durante a sua aula. E o terceiro ponto que é a avaliação é o quê? Somativa. A somativa, ou seja, é os conhecimentos que você vai trazer para o seu aluno, aquilo de novo que você vai trazer para o seu aluno, que vai edificar a vida do seu aluno. Nós destacamos a capacidade. Isso, nós destacamos também a capacidade incrível que a palavra tem de se renovar, entendeu? Então é importantíssimo que você utilize isso. Com esses 3 pilares, nós estamos para encerrar nossa live, mas com esses 3 pilares você tem grandes chances de se tornar um professor independente, um professor completo, um professor que tem preocupação com as dificuldades de aprendizagem do aluno, um professor que está caminhando rumo ao ápice do ensinamento, o professor que é o melhor professor da igreja, como a gente costuma falar. Você quer ser um bom professor? Só bom não basta, você tem que ser o melhor professor da sua igreja. E isso não é buscar glória para você. Não é pecado, é você buscar fazer o melhor para Deus. Então busque ser o melhor para fazer o melhor para Deus. Amém? Com certeza. Amém. Nós ficamos por aqui. Como nós já falamos, é a primeira vez que nós utilizamos esse formato. Nós tivemos alguns probleminhas, mas eu acredito que Deus é tão bom. Acontece. Isso, mas Deus é tão bom que nos conservou e conseguiu e fez com que nós chegássemos até aqui e pudéssemos ministrar uma aula bem completa. Então, se você não viu, chegou agora no final da live e não viu o resto, nós vamos subir a live no Instagram para que você possa ouvir. Ah, Vitor, eu já estava esquecendo. Temos 2 perguntas aqui, bastante pertinentes. Eu vou botar aqui na tela. Não sei se está aparecendo para ti, tá? No meu não tá, não. Era para aparecer aqui, mas... Certo. A pergunta é: e a didática do professor no que diz a respeito à faixa etária dos alunos? Como conciliar? Bom, se tu permitir, eu posso responder Pode essa pergunta. Não porque eu tenho mais propriedade, mas porque como eu
já tive o costume de trabalhar com crianças, eu sei que a linguagem que você irá utilizar, ela é importantíssima para que você possa manter uma conexão com o aluno. E a base de todo diálogo é a conexão. E a base de qualquer aula é o diálogo. Ou seja, uma coisa leva a outra. Então, você precisa manter uma conexão com o aluno para que essa conexão ela possa chegar a um diálogo e o ápice da aprendizagem ela seja alcançado a partir desse diálogo, que é o objetivo que nós temos. O aluno ele saia dali e que sua aula seja a aula perfeita. Então, meu salário está com 1%, mas essa é a pergunta. Como você concilia isso? O importante é que você identifique primeiro a faixa etária e você responda de acordo com a idade da pessoa. No caso, se eu for falar para adultos, eu vou utilizar uma linguagem mais... Deixa eu ver se dá para voltar aqui o carregador. Vou utilizar uma linguagem mais formal. Vou poder utilizar palavras mais elaboradas. E também, se eu for trabalhar com jovens, eu vou ter uma liberdade para fazer uma brincadeira para fazer com os adultos. Por sua vez, se eu for falar de educação juvenil, eu vou utilizar Sua uma voz linguagem está mais meio aberta. coisada. Acho que é por causa do carregador. Acho que é por causa do carregador, sim. Então, é isso. Você vai adequar de acordo com o seu aluno, de acordo com como ele quer ouvir, entendeu? Não é a forma que você quer falar, é o que o aluno, como o aluno precisa ouvir. Segunda pergunta, eu vou deixar para ti essa aqui. Aí tu bota Certo. no carregador aí e eu respondo. Pronto. Como dar um toque naquele professor que se perde no tempo e fica só lendo? Isso é clássico. Professor só lendo. Pode responder? Vamos lá. Como dar um toque àquele professor que se perde no tempo e fica só lendo? Aí, no caso, aí é o aluno, né? Eu acho que é aconselhável no final da aula. No final da aula, porque, querendo ou não, é para não gerar um constrangimento com o professor e nem com a classe para com o professor. E nem do professor para com a classe. Porque, às vezes, a gente quer o melhor para a sala, a gente quer o melhor para a gente também, né? E quer ajudar o professor. Ó, aconteceu um exemplo que teve um irmão que ele falou alguma coisa assim, meio distante, muito distante da Bíblia, entendeu? E eu escutei aquilo e eu falo isso porque eu também faço, né? Não adianta eu dizer uma resposta aqui que eu não faço. Eu já fiz isso, por isso que eu aconselho, né? E no final do momento que estava tendo, eu falei para ele, ó, irmão, não é bem assim. Aí eu expliquei com ele o porquê, né? E ele aceitou, né? Mas infelizmente há pessoas que você vai dar um conselho para ele e muitos dizem, né, que conselho se fosse bom não era de graça, né? Então eu acho interessante isso. Há pessoas que vão receber e há pessoas que não vão receber. E felizmente na igreja ou infelizmente no meio da igreja há pessoas que também não são tão humildes, né? Infelizmente acontece isso. Mas vai que esse seu professor é uma pessoa humilde, entendeu? Então você falando, ó, professor, eu não, assim, dessa forma, eu não estou compreendendo bem. Falar de fato as suas dores para o professor. Aí cabe a ele utilizar a melhor estratégia, né? E com a melhor estratégia dele usar, ele vir para você fala assim, ó, professor, você quer as melhores dicas de EBD e estratégia? Você vai lá para o EBD Esperança Viva, não é não, Yuri? Indique para o seu aluno ou para o seu professor a nossa página, né? E uma coisa também, para a gente só encerrar falando sobre esse ponto, é que você que é professor, você precisa prestar bastante atenção com a questão de críticas. Existem críticas construtivas e críticas destrutivas. A crítica construtiva, você deve receber, você deve ser humilde. Se você errou, você tem que assumir. Agora, é o que a gente sempre diz. Não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Se o irmão ele não tem nenhuma experiência sobre o que é didática e você traz por exemplo, você traz um método que a gente ensinou, totalmente revolucionário. O irmão chega para você e diz, ó, isso aí não dá certo. Isso aí é errado você fazer isso. Nem escutou sequer, né? Nem escutou sequer. Você não deve aceitar essa crítica.
Mande mensagem no nosso PV que a gente vai sim, porque nós somos autoridades no assunto. Nós